Desde 2001, ninguém pode ser preso por usar drogas em Portugal. Atualmente, a posse de maconha é limitada a 25 gramas por dia, ou 10 doses, né? E além disso, né, se a pessoa estiver usando mais do que isso, ela pode sim ser considerada traficante e até ir para a prisão. A gente vai assistir agora um trecho do documentário Política da Droga em Portugal, os benefícios da descriminalização do consumo de drogas, com avaliação de várias pessoas envolvidas nesse processo. Vamos ver? No ano de 2000, Portugal experimentou um período de grande mudança na área da política de drogas. O Parlamento descriminalizou o uso de drogas, ao mesmo tempo que reorientou os seus recursos para a prevenção, o tratamento e a redução de riscos. A situação era catastrófica. Havia uns utilizadores de drogas que lavavam as seringas num chafariz. E quando me dirigi a eles, pude perceber que eles estavam convencidos que as seringas bem lavadas não contaminariam outros utilizadores de drogas. Em Portugal, a infecção VIH foi a causa principal de transmissão durante cerca de 20 anos. Metade dos casos de infecção VIH em Portugal eram associados a pessoas que injetavam drogas. Eu penso que os ativistas do tratamento para o VIH-Sida desempenharam um papel importante, porque nós ajudamos a pôr a perspectiva da saúde pública e do acesso à saúde e do direito à saúde como uma questão importante em relação ao problema das drogas. Nós tínhamos a sensação de que o Estado, de que eram empregues pelo Estado recursos públicos muito vultuosos no combate ao consumo das drogas através dos meios prisionais, que envolviam naturalmente forças policiais, que envolviam os tribunais, que envolviam depois também o próprio sistema prisional e outros recursos que tornavam o combate ao consumo de drogas extremamente caro, sem que se verificasse ou sem que se observasse qualquer efeito claro desse combate nesses termos. E, portanto, decidimos alterar o sistema, decidimos alterar o paradigma e encaminhar os nossos recursos não a pagar às forças de segurança, não a pagar aos tribunais, não a pagar ao sistema prisional para manter enquadrados consumidores de drogas, mas a encaminhar os nossos recursos para os meios de tratamento, de forma a tentar dissuadir as pessoas de consumirem. A Comissão recomendou ao Governo que, a par das alterações legais, fossem concentrados esforços na prevenção, na educação e na redução de riscos, alargando e melhorando os programas de tratamento para toxicodependentes, assim como as ações que apoiassem grupos de risco e utilizadores de drogas, na manutenção ou na recuperação das suas ligações à família, ao trabalho e à sociedade. O que mudou foi apenas a descriminalização do consumo até 10 doses diárias. A partir dessas 10 doses, se forem 11, já é punido, continua a ser punido como consumo. Portanto, trata-se de uma descriminalização, não se trata de uma liberalização, também interessa explicar isso. Portanto, a conduta do consumo continua a ser punida, embora seja com uma sanção administrativa, com uma contraordenação. Não é? Quer dizer, não são entidades policiais, não são entidades administrativas quaisquer, é uma comissão formada por técnicos da área, não é? De assistentes sociais, podem ser juristas também, mas integrados no Ministério da Saúde. Quer dizer, isto é muito importante, é que estas comissões funcionam no âmbito do Ministério da Saúde e não no âmbito do Ministério da Justiça ou no âmbito do Ministério da Administração Interna. Isto é que é muito importante e eu acho que isto foi um dos aspectos importantes que distinguiu a nossa disponibilização de outras que houve, porque aqui realmente há uma lógica diferente. Estas comissões não têm uma lógica repressiva, pelo contrário, pretendem ligar o toxicodependente que lhes é apresentado ao sistema de saúde. Nós, técnicos, eu psicóloga e outro tipo de técnicos como assistentes sociais, juristas, pessoas que têm experiência na área das drogas e das toxicodependências, atendem as pessoas e fazemos uma avaliação. Essa avaliação tem dois fins: perceber se a pessoa é uma consumidora dependente, com necessidades de tratamento, ou se essa pessoa não é dependente. À volta de 70% são consumidores não dependentes. Portanto, a Comissão percebe claramente
e diz claramente, é um serviço estatal público que diz claramente que nem sempre o consumo é um problema. Entretanto, os outros 30% e como a vida real, não é? Demonstra-nos também que o consumo de drogas é perigoso, deve ser atendido com cuidado, porque as pessoas que são aditas têm perdas individuais gravíssimas, perdas familiares gravíssimas, perdas de cidadania gravíssimas. E, portanto, de facto, é essas que nós devemos atender e é essas que nós devemos prestar o maior cuidado possível. A União Europeia tem uma agência que, por acaso, está assediada em Portugal, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que tem tido um papel enorme na forma como comunica sobre questões de droga nos 27 países. O facto de estar assediado em Portugal e os primeiros relatórios que desenvolveu foram também cruciais para uma viragem de paradigma, de um paradigma judicial para uma outra abordagem que passou a incluir, nomeadamente, as questões de redução de riscos. Se uma pessoa, num determinado momento, um utilizador de drogas, quer continuar a consumir ou acha que não consegue deixar de consumir, face a uma postura dessas, nós podemos ter duas atitudes. Uma atitude é abandoná-lo, portanto, e deixá-lo, digamos, entregue, portanto, às suas práticas e às influências que ele tem na rua, e outra atitude é criar uma resposta que se adapta às suas necessidades. E foi assim que foi criada a redução de danos, para resolver problemas concretos. Para nós, o utilizador de drogas é um cidadão. E, portanto, do nosso ponto de vista, se houve até agora uma vitória bastante grande, muito interessante, que foi a deslocação da justiça e do delinquente, da figura do consumidor de drogas enquanto delinquente para a figura do doente, acho que ainda há um trabalho a ser feito. O consumidor de drogas deve ser visto, essencialmente, como um cidadão. Antes de tudo, é um cidadão, com deveres cívicos, mas também com direitos. E com o direito ao desenvolvimento pessoal, com o direito à escolha livre do seu estilo de vida, logo que não prejudique os outros, e com o direito de poder decidir sobre o seu destino. O castigo não é uma forma de educar as pessoas. E, portanto, eu acho que educação e a forma das pessoas crescerem e se tornarem e desenvolverem a sua autoestima não vem através do castigo, vem através de muitos outros processos de integração numa comunidade em que eles sintam que as pessoas que não são excluídos dessa sociedade. A exclusão é a pior coisa que se pode fazer e a gente já devia ter aprendido isso. As monarquias absolutas só desapareceram há pouco tempo. Não é? O direito de voto às mulheres é muito recente. O respeito pelas religiões dos outros é muito recente. Os direitos das minorias é tudo muito recente. Não é? E a gente já devia ter aprendido. Mas, pelos vistos, ainda vai demorar algum tempo. Pois é, bacana, né, essa iniciativa de Portugal, um dos pioneiros, um dos países pioneiros, né, na mudança de lei sobre drogas e tal. E eu queria perguntar para vocês, Carlos e Roberto, vocês acham que um modelo semelhante ao que acontece em Portugal, em que a gente retiraria da justiça criminal os usuários, ele emplacaria, a gente conseguiria fazer ele funcionar aqui no Brasil? E que impacto isso teria, então, no sistema penal? O que vocês acham? Olha, eu acho que, sem dúvida, é o caminho a seguir. Realmente é um problema de saúde pública, de cidadania, não é? Como foi muito bem colocado pelo vídeo. E a justiça criminal, ela é excludente por natureza. Né? E a pessoa é conduzida à justiça criminal à força, quando não quer. Quer dizer, no caso, aí a pessoa é enquadrada no Brasil como usuária. Não vai mais para a cadeia, ótimo. Mas ainda é uma condução coercitiva. Né? Enquanto que num programa desse de saúde pública, ao contrário, as pessoas se sentem tranquilas e livres para ir. Isso é estimulante, isso estimula a responsabilidade também, né? Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, de alguma maneira você também não é mais responsável por isso. Agora, quando você procura e percebe que a coisa está ruim, é melhor. E eu ainda acho que tem mais um passo interessantíssimo de transferir para a saúde, que é uma experiência piloto que está acontecendo na Cracolândia, em São Paulo.
né, que é o programa Braços Abertos. Então, pela primeira vez, a Cracolândia era um problema quase insolúvel. Já se tentou, há 2, 3 anos, blitz policial, que espalhou, na verdade, usuários de drogas pela cidade inteira de São Paulo, né? Já se tentou muita coisa. E agora é um programa de adesão em que a prefeitura vai a campo, né, procura uma boa aproximação com os usuários, etc., e oferece opções. A primeira opção, que eu acho interessantíssima, é a saída da rua, porque é muito difícil tratar o usuário, e nessas situações graves, né, no ambiente, porque o ambiente é muito nocivo. Né? No momento em que o técnico da prefeitura vai embora, o assistente social, o psicólogo, etc., ali estão os outros usuários e estão os traficantes, enfim, está todo o estímulo. Né? Porque, bom, eu passei várias vezes pela Cracolândia, pela Defensoria, e ao contrário do que se tentou fazer, crer, por que as pessoas estão lá, em parte? Porque é um ambiente de festa, de liberdade, né? Para aquelas pessoas, talvez não para nós. Né? Consomem drogas, namoram, ouvem música, né? Enfim, é um ambiente de lazer, certo? Então, a melhor maneira é realmente você oferecer uma posição melhor para aquela pessoa, e não pior, que é se submeter à justiça criminal. Então, vagas em hotéis ali na região, as pessoas começaram a até continuar a consumir drogas, mas não no chão sujo, né, no meio daquele problema. Iam lá para o seu quartinho e ali usavam. E aí também era mais fácil para os agentes da prefeitura se aproximar dessas pessoas, inclusive dentro dos hotéis, e não tanto ali na rua mesmo. Então, é um projeto piloto, ele ainda é muito recente para fazer uma avaliação, dizer que isso é ótimo, mas é talvez a primeira experiência no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento, de fazer isso que Portugal fez pela lei, São Paulo está fazendo pela iniciativa municipal. Por enquanto, tem sido melhor do que aconteceu antes, pelo menos isso. Quando vejo as reportagens, eu fico sempre procuro fazer uma leitura isenta para tentar ver o que é possível, né, a gente adequar. Lá em Curitiba, a minha cidade, a gente procurou fazer um trabalho de integração também, e eu sei que tem boas experiências no Brasil para tentar adequar a realidade brasileira a isso que está acontecendo em Portugal. Eu estive conhecendo em alguns países, no Canadá, um projeto de Toronto, do sistema judiciário, inclusive, fui lá conhecer o projeto. O que eu percebo é que as amostragens são diferentes, a cultura é diferente e, portanto, é mais fácil de dar certo um programa implantado nessa cultura deles. Então, com as amostragens diferentes. Quando eu começo a pensar no Brasil, né, o sul do Brasil é diferente do norte do Brasil, o nordeste do Brasil é diferente. As peculiaridades são outras. Então, eu tenho que tentar fazer uma adequação desse programa no Brasil. Talvez a gente tenha que dar o primeiro passo, ou o segundo passo. Primeiro, redução de danos, efetiva redução de danos no Brasil. Nós temos um problema grave, que é o crack, que o Canadá não conhece, Portugal não conhece o crack. Então, está tudo funcionando bem, descriminalizou, ótimo, agora é uma infração administrativa, mas será que no Brasil daria certo? Eu ponho um ponto de interrogação. Eu não estou certo disso, não estou certo. Eu acho que o Brasil tem que dar alguns passos ainda, tem que avançar para que a gente possa chegar nesse ponto em que Portugal chegou. E acho que a gente tinha que pensar uma forma, e eu tenho pensado muito isso, de tentar fazer um plano piloto no Brasil que pudesse fazer um teste, fazer uma experimentação no Brasil, e aí ir corrigindo e as eventuais dificuldades para a gente poder ter um programa nacional. Mesmo nos Estados Unidos, a gente viu os programas, eles fazem lá os seus plebiscitos, lá a Flórida agora vai fazer o plebiscito para ver se trabalha a liberalização ou não. O Colorado já fez, já funciona no estado do Colorado, o estado de Washington também funciona. Eles fazem as coisas, mas eles experimentam. E aí, quando dá certo, aí eles vão lá visitar, conhecem. Nesse ponto, tem que se fazer um elogio ao americano, porque ele trabalha a pesquisa mesmo. Ele vai lá e pesquisa e verifica. Isso vai dar certo, isso não vai, vamos pesquisar, vamos testar. O Canadá faz a mesma coisa. Talvez o Brasil tivesse que usar mais as universidades, mais pesquisa, para a gente poder ter certeza que vai fazer um projeto que vai melhorar as condições relativamente à droga no Brasil. Fundamentalmente, o problema do crack, que é mais grave do que as demais drogas. A gente sabe,
as pesquisas são muito poucas, muito restritas, o próprio perfil do usuário de droga. Na maconha a gente tem o perfil recreativo, quando você fala de crack você tem o perfil animalesco, porque usou a droga, já quer droga de novo, parece um animal em busca de uma necessidade básica de sobrevivência, passou a ser uma necessidade fisiológica, ele faz tudo para conseguir a droga. Então, realmente tem peculiaridades no Brasil que eu acho que a gente tem que primeiro dar os passos necessários, talvez de redução de danos, para depois chegar nesse ponto. Não afasto a possibilidade de que haja no Brasil a descriminalização, mas eu acho que tem que ser muito passo a passo. No momento, eu sou totalmente contra a descriminalização. E o Luciano, né, que é da Bahia, quer fazer a sua pergunta. Luciano, por favor. Olá. Na diferença entre legalizar, despenalizar, descriminalizar, que mudança isso traria na vida de um usuário de drogas? Essa pergunta é fundamental porque há muita confusão em relação a isso, né? Eu até começar por aí, Roberto. Você assim, explicaria rapidamente o que seria descriminalizar, tanto despenalizar que e nós, legalizar? os juristas, né, logo depois que saiu a lei sobre drogas, nós, os juristas, começamos a nos debater lá. Primeiro começar despenalização, descriminalização. Começou uma... E aí você via artigos dizendo, não aconteceu no Brasil a descriminalização. Daí no mesmo jornal, houve no Brasil a descriminalização. E eles vinham com o conceito de crime. Então, lá atrás, na lei, a lei de introdução ao Código Penal define crime como aquele que tem pena de reclusão, detenção e prisão simples. Se agora existe uma conduta que não tem esse tipo de pena, então não é mais crime. Então, vieram os primeiros. Depois acabou prevalecendo, mais ou menos, a maioria entendeu. No Brasil não houve a descriminalização. Então, está lá ainda como crime, né? Uso de drogas no Brasil continua sendo uma infração penal. Ok. Isso, então... Mas o que aconteceu? Tirou a pena privativa de liberdade. E aí veio, tirou a pena de prisão, que é a privativa de liberdade, e trouxe outras penas, outras medidas alternativas. Então, prevaleceu a ideia da despenalização. Então, manteve como crime, mas tirou a pena. E aí, quando a gente tem a ideia da legalização, é o exemplo que a gente vai encontrar em outros países, ou no próprio Brasil, relativamente às drogas lícitas. Né? Então, por exemplo, a Holanda, em relação à maconha, a Holanda regulamentou, legalizou a maconha e diz assim, pode vender maconha até nas lojas que vendem café, mas desde que a pessoa se identifique, tenha que comprovar que tem mais de 16 anos de idade. E aí pode comprar uma determinada quantidade. Tem uma quantidade, tem que ser consumido em ambiente fechado. Tem lá toda uma regulamentação. Então, legalizou no sentido de regulou, né, a conduta, dizendo como pode e como não pode. Quando acontece no Brasil com remédio, a gente tem isso também. O álcool no Brasil, que não pode ser vendido a menores de 18 anos. E assim, então, a ideia da legalização traz esses contornos, que, segundo alguns especialistas, e eu acho que aí o Carlos pode falar melhor do que eu sobre isso, seria um caminho importante para conseguir diminuir a força do narcotráfico. Segundo alguns, né, pensam assim. Eu não sei, não tenho esses dados, só indo um pouquinho descrente em relação a isso, mas, enfim, né, imagina-se que isso possa acontecer no Brasil. Existem alguns projetos tramitando no Congresso Nacional que tentam trazer todos esses conceitos. Então, tem lá o da descriminalização, o da legalização, e o debate é grande, até audiências públicas, eu participei de algumas discussões sobre isso, para tentar ver o que dá para trazer para o Brasil, o que dá para trazer de fora e adequar à realidade brasileira. E a pergunta, Luciano, é boa. O que isso muda na vida do usuário? Posso dar um comentário? Eu acho que muda muito, né? Eu acho muito bacana, eu concordo com o Roberto, que essa mudança da lei que despenalizou, né, mas não descriminalizou o consumo de drogas, foi muito importante. É um passo, né, sensacional, considerando o tamanho do Brasil, considerando até a nossa cultura e tal. Eu acho que foi um passo muito bom. Agora, a descriminalização, que aí é retirar a conduta do Código Penal, não é crime, então não implica várias coisas, eu acho, positivas para o usuário, porque o usuário pode procurar ou ser procurado por um agente social, né, para indicá-lo a um tratamento, se quiser, né, ou uma política de redução de danos que implica em vários países o governo fornece um substituto, né, como é a metadona, no caso da heroína, que é a droga, que também causa um problema sério,
porque ela também deixava as pessoas mais ou menos como o crack deixa hoje. Tem o NIOP, o NIOP na África do Sul também, que é uma droga devastadora nesse sentido também. Então, agora, eu queria chamar a atenção para um ponto, né? Quer dizer, existem tantas drogas, né? Tantas drogas, e vão surgindo outras, né? Eu acho que a sociedade no mundo consome drogas. A droga faz parte da nossa vida. Para dar uma relaxada, para dar uma ativada, como é o caso do café, para dar uma relaxada, dependendo, uma cervejinha, alguma coisa, enfim, né? A droga sempre fez parte da vida da sociedade. Então, eu acho importante, eu acho que o Roberto falou uma coisa muito importante, né? Olhar, se a gente conseguir olhar para essa situação de uma maneira menos preconceituosa e passional, né? E olhar com um pouco mais de distanciamento. Bom, isso é um problema social? Sim, é um problema social, mas também olhar que não é só um problema social, senão ninguém consumiria drogas. Também tem um sentido de prazer, tem uma função social também. E assim, a gente não pode desconsiderar que descriminalizar ou legalizar ou despenalizar não significa que a gente está dizendo, que a gente está falando que a droga não tem risco. A droga continua a ter risco. O álcool tem problemas, o cigarro tem problemas, as drogas sintéticas, a gente tem mortes recentes de jovens no Brasil, também tem problemas, e no mundo, não é só no Brasil, na Europa também. Quer dizer, isso não significa que a gente está falando não tem risco. Né? Claro. Eu acho que são dimensões que se cruzam. Né? Até sobre isso, eu acho interessante também a gente lembrar o seguinte: a evolução dessas pesquisas, e portanto o Brasil precisa investir muito em pesquisa, é alguma coisa bem dinâmica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, tem drogas psicotrópicas, entorpecentes e precursoras, né? É mais ou menos uma definição. Causa-dependência é droga. Então, causa-dependência tem a potencialidade de causar dependência, é droga. Daí a gente vai dividir entorpecente, psicotrópico e precursores. E essas tabelas, a partir da Organização Mundial da Saúde, a partir da Organização das Nações Unidas, OEA, eles têm lá os conselhos que fazem as definições no plano internacional, e o Brasil faz aqui no plano nacional. Isso evolui, isso muda. Então as pesquisas também vão dando indicativos para a gente poder trabalhar na legalização de uma maneira mais segura. Porque realmente eu não sei, porque eu não sou especialista na área, todos os problemas que a maconha pode causar. Os benefícios a gente lê bastante, os benefícios medicinais, porque nesse momento de discussão sobre a descriminalização, todo mundo fala mais dos benefícios. Mas ninguém consegue trazer evidências daquilo que a longo prazo pode fazer. Posso fazer uma parte? Concordo com o Roberto totalmente, tem que fazer as coisas devagar, analisar, etc. Mas o sistema jurídico penal, ele é voltado para a punição de um jeito ou de outro. Né? Não, você vai ter que assistir a palestra, você vai ter que prestar serviço à comunidade. Então, isso é contraproducente. Eu acho que a gente tem que falar um pouco do prazer e lidar com o prazer para encontrar umas soluções que conscientizem as pessoas do malefício que existe e a pessoa ser livre para tomar sua decisão. Só queria fazer só uma observação que, quando nós trabalhamos com usuários de drogas, a gente tenta trabalhar atitude, então não o comportamento. Então, quando nós fazemos o projeto, a gente trabalha com ele porque ele decide fazer. Tudo que ele disser, ele vai fazer. E as consequências, e os direitos, os deveres e os efeitos colaterais do que ele decidir é dele. Então, eu não obrigo nada, né? O sistema que nós temos trabalhado hoje é não obrigar mais. Senta, conversa, bate um papo e dá os caminhos, né? Agora, a decisão de mudar tem que ser a atitude dele. Se ele não quiser, ele não faz nada e... até teve na reportagem teve um português ali que mencionou, né? Nós temos duas opções, né? Uma é deixar ele a própria sorte, outra, né? Então, na verdade, um pouco do que a gente faz é fazer com que ele assuma a responsabilidade sobre aquilo que, se ele quer continuar usando, agora, enquanto for crime, tem as consequências legais e que daí você tem que dar seguimento a isso. Luciano, quer complementar a tua pergunta? Sim. Quando se fala da justiça como operador executor das leis e o governo como executor das políticas públicas dentro da sociedade, a gente espera assim, que a justiça faça o seu papel e o governo também faça o seu papel. Qual a equiparação dos dois âmbitos, assim, a nível de propagação da redução desse dano na vida de um usuário?
Entendi. Bem interessante essa observação, que eu já tinha pensado de outra forma. Quando você faz a pergunta, estava tentando reorganizar isso na minha cabeça aqui. Porque a responsabilidade é compartilhada por todos, né? Todos os cidadãos têm um compromisso de resolver ou de trabalhar para que esses problemas que acontecem na sociedade, tirando o lado bom, que é o prazer que algumas drogas lícitas ou ilícitas dão ao cidadão, mas a gente tem que tentar resolver isso. O sistema judiciário, algumas vezes, recebe por parte da autoridade policial um prato feito. A gente até conversava sobre isso. Então você recebe um prato feito. E esse prato, algumas vezes, né, a gente brincava até, é um prato que está frio, não está bem feito, né? E você vai trabalhar com esse prato feito. A partir de políticas públicas que o governo, Poder Executivo estabelece, em regra, todo o sistema teria que trabalhar com base nessas diretrizes e nesses princípios. E algumas vezes a gente não encontra essa sintonia de propósito. Então, talvez o alinhamento disso a cada passo fosse fundamental, né? Nós estamos aqui falando um defensor público ou um juiz, né? Um representante do Ministério Público, o delegado, a autoridade policial. Todos nós tínhamos que estar pensando juntos para poder alcançar um objetivo melhor. E algumas vezes há essa dissintonia ou essa separação. E algumas vezes, quando o Poder Legislativo não legisla, o Poder Executivo não faz, vem aquela ideia de judicialização de políticas públicas, vem a judicialização da saúde, né? E aí eu, como juiz, me sinto na seguinte situação: o que eu faço, né? Pensa cada um de vocês, ouvintes aí, na condição do juiz que é obrigado a decidir. E alguém diz assim, precisa de remédio, precisa disso, ou precisa usar maconha como medicamento. E o governo não regulamentou ainda. O que você faz como juiz? Traz a maconha. Usa o medicamento, está dando certo. Eu tô com... é mais fácil para o juiz fazer porque eu estou fazendo no caso concreto. Difícil talvez seja analisar isso do ponto de vista geral para poder, dentro de uma política pública, dizer não, realmente pode usar maconha porque eu já conheço todos os efeitos colaterais de... Bom, a área da saúde está com dificuldade de fazer isso, tanto que até hoje não fez, né? São Paulo agora tem um exemplo de regulamentação em relação a isso. Mas então, para os juízes, quando há judicialização, ele analisa o caso concreto e ali ele faz. Agora, em termos gerais, como política pública, haveria necessidade de ter uma sintonia. Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, trabalhando em conjunto para que essas mudanças pudessem produzir o resultado que a gente deseja. É isso aí, Roberto. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre o caso do Uruguai, que recentemente aprovou uma lei, né, que regulamenta produção, cultivo, venda e consumo de maconha. E o impacto que essa decisão do Uruguai está gerando na comunidade internacional. A gente já volta.